Vamos lá? Vamos, porque na aula passada eu falei para você da questão do respeito ao teto remuneratório do Supremo e as empresas estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas. Olha, a aula de hoje é a aula de número 10, mas nós ficamos com aquele quadrinho da aula passada. E agora? Veja, no primeiro caso, se respeita ou não está atrelado ao recebimento de verba. Então vem cá, recebe verba estatal, recebe verba estatal. Opa! E agora? Se recebe verba estatal, então precisa... Opa, não é com essa cor, né? Se recebe verba estatal, necessariamente respeita o teto remuneratório do STF. Claro, recebe verba estatal, tem que respeitar o teto remuneratório do STF. Agora, segundo caso, vamos lá para o nosso segundo caso. Não recebe verba estatal. Não recebe verba estatal. Se não recebe verba estatal, automaticamente não precisa respeitar o teto remuneratório do STF. Você fala, Barbieri, conclusão. Se recebe verba do governo para pagar a folha dos seus servidores, dos seus funcionários, tem que respeitar o teto do STF, não pode pagar mais do que R$ 29.500. Se não recebe verba estatal para pagamento da folha, não precisa respeitar o teto do Supremo. Olha lá, parágrafo 9º do artigo 37. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, ou seja, o teto remuneratório do Supremo, e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, se receber, respeita o teto. Se não receber, não precisa respeitar o teto. Perfeito? Vamos na sequência, então? Ótimo. Já vimos as empresas estatais, estávamos lá no nosso ponto de número 5, espécies da administração pública indireta. Precisamos agora falar do ponto de número 6. Ponto de número 6. Agências reguladoras e agências executivas. Olha lá. Então, de um lado, uma agência reguladora, ela é diferente de uma agência executiva. A agência reguladora, você já sabe, a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Ela nasce autarquia, morre autarquia. E uma agência executiva? A agência executiva é tão somente uma qualificação. É tão somente uma qualificação. Você fala, pera lá, quer dizer que ela não é uma nova pessoa jurídica nem da administração pública direta, nem da indireta? Não, é uma qualificação. Na sociedade nós temos alguns grupos sociais. Exemplo, felizes e os casados, não é? Você pode interagir com eles, né? Pode estar em um, pode ir para o outro, fica à vontade. Quando você está no grupo dos felizes, você resolve casar. Passou para o grupo dos casados. Mudou o seu status, mudou a sua qualificação. Você continua sendo você. Seu CPF é o mesmo, RG é o mesmo, você é você. Mas o seu status civil mudou. Depois você se separa, divorcia, fica viúvo, volta para o grupo dos felizes, né? Brincadeira, né? É legal, você quando casa tem sogra, tem cunhado, né? É um espetáculo. Quem que é a sogra? Sogra é aquele ser que Deus inventou, E o capeta aperfeiçoou, né? Aí a sogra, aquele espetáculo de ser humano. E você, então, continua sendo você. Só mudou o quê? Muita bobagem. Só mudou a qualificação.
Ah, então, pera lá. Uma agência executiva é uma qualificação? Isso, sabe por quê? Olha lá. Uma autarquia, então pode ser válido para autarquia ou fundação pública com baixo índice de produtividade, resolvem firmar com o Estado, com o órgão, um contrato de gestão. Resolvem firmar aqui um contrato de gestão. E a partir desse momento, recebem a qualificação, deixa eu ir aqui, recebe a qualificação agência executiva. Ah, você fala, então é só uma qualificação, só uma qualificação. Tanto que se amanhã ou depois esse contrato de gestão não for renovado, ela perde a qualificação agência executiva e volta a ser uma autarquia ou uma fundação pública. Lembra, por gentileza, que o Inmetro é uma agência executiva. Criada essa qualificação para quê? Para ver se eu consigo melhorar os índices, de produtividade, de eficiência dessa pessoa jurídica, ou uma autarquia ou uma fundação pública. Olha lá, enquanto a agência reguladora nasce a autarquia e morre a autarquia, claro, uma autarquia em regime especial, a agência executiva é uma qualificação. Firmado um contrato de gestão com a autarquia ou com a fundação pública, ela será uma agência executiva. Amanhã ou depois esse contrato de gestão não foi renovado, ela deixará de ser uma agência executiva, voltará a ser uma autarquia ou uma fundação pública. Perfeito? E agora, falando de órgão público. O órgão, você tem que lembrar sempre de uma coisa. Imagina que eu tenho aqui, uma pessoa jurídica. Então aqui eu tenho uma pessoa jurídica. Aí tem a figura do presidente, diretores, gerentes. Aquele organograma clássico da pessoa jurídica. Cada núcleo desse aqui, é um órgão. E ele compõe uma pessoa jurídica maior, concorda? Então, fundamental você lembrar. Deixa eu até colocar aqui, vamos tentar aqui. Olha lá. Deixa ele aqui, deixa eles coloridinhos. Para lembrarmos do quê? O órgão público não tem personalidade jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica. Quem é que é sujeito de direito ou de dever? Quem é que responde? Quem tem direitos e deveres é a pessoa da qual aquele órgão faz parte. O órgão é só um centro de atribuição. O órgão é sempre e tão somente uma unidade. O órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a pessoa. Imagina, você, rins, fígado, coração, pulmão, eles não têm vontade. Quem tem vontade é você, sou eu, enquanto pessoa. O órgão, ele simplesmente compõe essa pessoa, ele forma, ele é uma unidade que está dentro de uma pessoa. Ah, então é a mesma ideia na administração pública, sim. Imagina que um policial militar efetua um disparo acidental e atinge um inocente. Esse indivíduo, ele vai mover uma ação de indenização contra a polícia militar? Não, porque é um órgão do Estado. O órgão não pode responder à ação. Vai mover uma ação contra o Estado. Entendeu? Então, o órgão ele não é sujeito nem de direitos nem de deveres, porque ele não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a pessoa da qual aquele órgão faz parte, a pessoa da qual aquele órgão integra. Perfeito? Joia? Olha o conceito de órgão lá na lei do processo administrativo federal. Pega para mim a 9784, lá no seu artigo 1º,
é o artigo todo conceitual, a 9784 fala do conceito de órgão. Diz lá, ó, para os fins, parágrafo 2º, para os fins dessa lei consideram-se órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, e não tem personalidade jurídica. Perfeito? Então, concluímos aqui que o órgão público não é detentor de personalidade jurídica. Ótimo. Terminamos então o ponto 3, organização administrativa da União, administração direta e indireta. E agora nós vamos trabalhar com um tema muito interessante lá no seu edital, responsabilidade civil do Estado. Vem comigo, vamos trabalhar responsabilidade civil do Estado. Olha lá, esse é o nosso novo tema, responsabilidade civil do Estado. E quando falamos de responsabilidade civil do Estado, nós temos automaticamente que visualizar alguns aspectos conceituais. Vamos lá. Primeiro aspecto conceitual. Falou de responsabilidade civil do Estado, nós temos que automaticamente visualizar a chamada responsabilidade extracontratual. Responsabilidade extracontratual. Aí você pergunta, Barbieri, o que é uma responsabilidade extracontratual? E agora? A responsabilidade extracontratual é bem interessante e você visualiza o nome extra, fora, contratual, contrato. Então é uma responsabilidade que ela advém dos riscos da vida em sociedade. Dos riscos da vida em sociedade, tem o Estado o dever de indenizar se ele causar um dano. Então, do simples fato, do simples risco da vida em sociedade, se o Estado causar um dano, ele deve ser obrigado a indenizar o particular. Então, olha que interessante. Caiu na sua prova, responsabilidade civil do Estado, ou caiu na sua prova responsabilidade extracontratual, é a mesma coisa. Então, se eu falo de responsabilidade civil ou se eu falo de responsabilidade extracontratual, é exatamente a mesma coisa. Aí você diz, vê só, imagina que nós estamos aqui diante de uma questão e nessa questão diz o seguinte: eu, André Barbieri, se for vítima do Estado, sofri um dano praticado por um agente público, para que eu seja indenizado, eu tenho que ter um contrato assinado com o Estado? A responsabilidade é contratual? Não. A responsabilidade é extracontratual, está fora do âmbito do contrato. O Estado vai indenizar sempre aqueles que sofrerem danos dos agentes públicos mediante apenas o risco da vida em sociedade. E é por isso que nós temos que lembrar, responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual é a mesma coisa. Vamos agora, na sequência, falar do quê? Falar da evolução histórica. Vamos aqui trabalhar com a evolução histórica desse instituto. Vamos agora visualizar como então conceber a evolução histórica. Eu tenho 3 momentos. Primeiro, segundo e terceiro momento. Primeiro momento, teoria da irresponsabilidade.
teoria da irresponsabilidade. O Estado aqui não era obrigado a indenizar. O Estado aqui não era obrigado a indenizar, uma vez que vigorava a teoria da irresponsabilidade. Você fala, opa, pera lá. Diante dessa teoria, o que nós temos que compreender? Diante dessa teoria, nós compreendemos que a figura do rei era um cara que se achava tanto que ele dizia ser o representante de Deus na terra. Se Deus não erra, o rei também não erra, e era inconcebível para o rei ter que indenizar o súdito. Então ali, até um pouco antes da Revolução Francesa, no período do absolutismo, o Estado jamais indenizava. Nós evoluímos e chegamos ao segundo momento. Agora é a teoria da responsabilidade subjetiva. Opa, anota lá. Agora o Estado passava a indenizar o particular, desde que o particular comprovasse, dolo ou culpa. Desde que o particular comprovasse o dolo ou a culpa. Então anota lá. O particular comprovando dolo ou culpa, sem problema. O Estado indenizava. Para quem não tinha condição de receber a indenização, melhorou. Mas ainda não é o ideal. Nós caminhamos mais um pouco e chegamos no momento atual. Agora, o momento atual, qual é? Nós temos a teoria da responsabilidade objetiva. E na teoria da responsabilidade objetiva, que é a teoria e o momento atual, vamos até deixar marcado aqui, ó, é o momento atual, teoria da responsabilidade objetiva, o Estado tem que indenizar o particular e o particular não precisa mais demonstrar nem o dolo nem a culpa. Então aqui eu não falo mais de dolo e não falo mais de culpa. Ah, então a relação aqui muda. Muda, porque diante dessa situação, nós trabalhamos com a responsabilidade do Estado, sempre a partir de uma ótica objetiva. Não há o particular mais a obrigação de comprovar nem dolo nem culpa. Na verdade, o dolo e a culpa aqui pouco importa. O que interessa é que a responsabilidade do Estado, caminhou nesses momentos. Então, no primeiro momento, o Estado jamais indenizava, no segundo momento, a responsabilidade era subjetiva e no momento atual, a responsabilidade é objetiva. Muito importante lembrar que, se cair na sua prova uma afirmativa dizendo que ao longo da história o Estado sempre foi obrigado a indenizar, você sabe que está errado, né? Mentira. Ao longo da história, coisa nenhuma, tá bom? Primeiro momento histórico, absolutismo, o Estado jamais indenizava. Só depois do século XVIII, ali mais ou menos, no século XVI, ali, nós já temos algumas modificações. E aí vem a Revolução Francesa, século XV em diante, passa a responsabilidade de ser subjetiva e depois passamos para a responsabilidade objetiva. E aí você deve pensar, Barbieri, ora responsabilidade objetiva, ora subjetiva, o que muda entre uma e outra? Vem para cá. Vamos visualizar agora, no nosso ponto de número 2, as distinções entre responsabilidade objetiva é diferente da responsabilidade subjetiva. Vamos lá? Quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu tenho que analisar uma conduta essa que causa um dano, e entre a conduta e o dano, eu preciso ter o quê? Entre a conduta e o dano, eu preciso ter o nexo causal. Entre a conduta e o dano, nexo causal. Ótimo.
E agora, o que mais que eu tenho que visualizar? Só na responsabilidade objetiva eu não falo da vontade. Aqui não se analisa vontade. Pouco importa se desejou causar o dano ou não. Não muda nada. Então, na responsabilidade objetiva, eu não analiso nem o dolo e também não analiso a culpa. Isso aí é indiferente. Indiferente. Mas pode ser que eu tenha uma responsabilidade subjetiva. E na responsabilidade subjetiva eu preciso da conduta. Essa conduta causa um dano, uma lesão, um prejuízo, que só quem pratica a conduta é o ser humano. Entre a conduta e o dano, eu tenho o nexo causal. Entre a conduta e o dano, a figura do nexo causal, aquela relação de causa e efeito. É a relação de causa e efeito. Então, quando eu trabalho com responsabilidade subjetiva, a configuração inicial é a mesma. Conduta, dano e nexo causal. Aí você fala, mas então o que muda entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva? O que muda é o seguinte, que na responsabilidade subjetiva eu ainda tenho que analisar o dolo. E o que é o dolo? É a vontade livre e consciente da prática do ato. Dolo, então, é a vontade livre e consciente da prática do ato. E tenho, além do dolo, posso também ter dolo ou culpa. Culpa é aquela falha num dever de cautela. Agiu com culpa, falhou na observância de um dever de cautela. Aí você deve pensar, mas Barbieri, queria o resultado? Não, não queria o resultado, mas infelizmente, o resultado aconteceu. Não queria o resultado, mas ainda assim o resultado aconteceu. E a culpa, ela pode se exteriorizar em negligência, é uma omissão, pode exteriorizar em imprudência. A imprudência é uma ação, imagina, né? Furou o sinal vermelho, acelerou, furou o sinal vermelho, causou um acidente de trânsito, foi imprudente. Ou ainda pode se exteriorizar na imperícia, que é a questão das habilidades técnicas, né? Quando não domina habilidades técnicas, causa um dano, por exemplo, o médico que durante a cirurgia causa um dano por imperícia, infelizmente feriu lá, causou uma lesão ao seu paciente, e aí nós temos a questão da imperícia. O contador que erra na conta foi também imperito. E assim sucessivamente. Ótimo? Então, responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, nós visualizamos nesse contexto. Lembra sempre que na responsabilidade objetiva eu tenho apenas conduta, dano e nexo causal. Não analisa a vontade, não analisa se teve ou não intenção. Isso é o de menos. Enquanto que na responsabilidade subjetiva, além de conduta, dano e nexo causal, eu ainda preciso do quê? Eu ainda preciso daquilo que diz respeito ao dolo, vontade livre e consciente da prática do ato, ou pelo menos da culpa, quando existiu uma falha, quando existiu aqui um problema com aquilo que diz respeito,
com aquilo que diz respeito a uma cautela, né? Imagina a mãe que vai dormir e deixa a criança ao lado da piscina. Uma criança pode cair na piscina, pode se afogar, pode ter ali um resultado terrível. Ela não queria, mas talvez não teve a cautela necessária, concorda? Responsabilidade objetiva e subjetiva, você já conhece. Agora eu preciso que você compreenda o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vem para cá. Olha como é que nós configuramos essas responsabilidades no Brasil. Análise do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Como é que fica o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Eu tenho aqui pessoa jurídica de direito público, depois eu tenho pessoa jurídica de direito privado, qualquer uma? Não. Prestadora de serviço público. E eu tenho a figura, muda agora a cor da caneta, e tenho a figura do agente público. Olha lá, tenho a figura do agente público. E agora? Sempre que eu trabalho com uma pessoa jurídica de direito público, a responsabilidade é objetiva. Quando eu trabalho com uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, a responsabilidade também é objetiva. O que você deve pensar? Barbieri. E, se for o caso da exploradora de atividade econômica, para quem explora atividade econômica, é lá no direito privado. Para quem explora atividade econômica, eu não me preocupo aqui. Quem explora atividade econômica tem responsabilidade subjetiva e fica lá no direito privado. Aqui o meu interesse é com quem presta serviço público. Responde objetivamente. Mas olha só, olha a pegadinha. E o agente público? A responsabilidade do agente público é sempre uma responsabilidade subjetiva. Cuidado, pode marcar sempre. A responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. O agente público responde sempre e tão somente de forma subjetiva. Vamos lá. Pega então o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e vem comigo aqui para que juntos façamos a leitura e você entenda esses desdobramentos. Olha lá o 37, parágrafo 6º. Diz assim, parágrafo 6º. Olha lá, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, qualquer uma? Não. Prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Dolo ou culpa é caso clássico de responsabilidade subjetiva. Concorda? Então, pessoa jurídica de direito público, União, Estados, DF, municípios, mais as autarquias e ainda as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente, enquanto que a responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Na próxima aula eu volto e nós continuamos o estudo. Um grande abraço para você, tudo de bom, sucesso nos seus estudos, sucesso na vida e até lá!